Ótimo. Então, boa noite. Nós iniciamos agora a aula das 3 leis sistêmicas, que são as leis que regem uma dinâmica saudável na nossa vida. Quem definiu essas leis foi Bert Hellinger, e ele observou que, durante todos os estudos que ele fez sobre a consciência humana, que existiam alguns padrões, algumas leis, e que se essas leis fossem seguidas, o fluxo de amor à vida seguiria com mais naturalidade. Então, as leis que o Bert nos traz são leis que colocam o amor em ordem. Então, muitas vezes, quando nós temos conflitos nas nossas relações, é porque muitas vezes o nosso amor está desorganizado, está em desordem ou está num fluxo doentio, né? Então, o Bert, ele traz para a gente essas 3 leis de um estudo muito profundo que ele fez de muitos autores, né? Então, o Bert estudou Freud, estudou Jung, estudou Reich, estudou muitos teólogos, né? Porque o Bert, ele foi padre, né? Então, ele traz para a gente uma concepção, né, da constelação familiar baseada em conceitos psicológicos, né? E a fenomenologia é um deles. Então, toda a ciência, todos os estudos, né, sobre a constelação familiar, eles são pautados em estudiosos, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, né, com a constelação num campo espiritual. E não é. A constelação familiar, ela é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida por Bert Hellinger a partir do estudo de conceitos psicológicos, tá? Então, o Bert, ele nasceu na Alemanha em 1925 e ele se formou em filosofia, teologia, pedagogia. E como sacerdote católico, ele viveu e trabalhou durante 16 anos como missionário na África do Sul, junto à comunidade dos Zulus. Após deixar a ordem religiosa, dedicou-se a uma formação terapêutica diversificada que abrange desde a psicanálise, que vem de Freud, até a terapia familiar, incluindo a terapia primal, a terapia gestalt, análise transacional, hipnoterapia. Então, sua contribuição mais original é o seu modelo das constelações familiares, baseado na visão integral e profunda da realidade humana, né? Então, por que eu coloquei tudo isso? Para que a gente possa sair daquele lugar de que a constelação é um método religioso, é um método que abrange a espiritualidade, que o campo da constelação é um campo espiritual. Não é, tá? É um campo de abordagem psicológica. Então, o que é a constelação? É uma terapia alternativa desenvolvida pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, que tem como objetivo facilitar o entendimento de transtornos psicológicos, especialmente aqueles que podem estar sendo estimulados pela dinâmica das relações familiares ou de relacionamentos, através da identificação de fatores de estresse. Então, a constelação, ela nos possibilita o movimento da consciência. Então, toda vez que a gente trabalha com a constelação, toda vez que a gente faz uma constelação, qual que é o objetivo? O objetivo é identificar a dinâmica doentia que está regendo aquele padrão psicológico, e na medida que eu identifico, eu posso sentir. Na medida que eu sinto, eu integro. Na medida que eu integro, eu posso processar e liberar. Então, são 5 passos que a gente trabalha na constelação familiar. Então, eu vejo, eu sinto, eu integro, eu processo e libero, tá? Então, são 5 passos que a gente trabalha dentro de uma sessão de constelação familiar. Por isso que todas as pessoas que já fizeram constelação, né, elas falam, Denise, eu me sinto aliviada. Eu tenho uma sensação de alívio. Por quê? Porque libera.
libera uma informação densa que estava ali no sistema e que acaba impedindo um fluxo natural. Mas conforme a gente for avançando, vocês vão compreendendo melhor. No que a constelação ajuda? A ampliar a consciência e mudando com esforço a resistência o padrão de funcionar da família. Então, depois de uma constelação familiar, as estradas pela qual a informação familiar chega, elas mudam. Por que elas mudam? Porque imaginem que nós temos a constelação, ela é como se... Eu vou pegar o campo para vocês entenderem melhor. Então, esse aqui é um campo, quando a gente trabalha na constelação estruturada, esse aqui é um campo de constelação familiar, tá? Na constelação presencial, o campo é o mesmo, no entanto, os representantes são as pessoas. Então, vamos supor que a gente monte uma constelação aqui e fique dessa forma. O cliente traz um problema, né? Vocês têm um problema que vocês vão fazer um exercício no final. E aí, a pessoa monta a constelação dela aqui, desse jeitinho. Percebe que o fluxo de informação, ele é todo emaranhado? Que existe aqui, a informação, ela fica toda emaranhada. Então, quando eu faço uma constelação e eu coloco o problema que eu tenho na constelação, eu consigo olhar, vamos supor que o problema esteja aqui. Então, quando eu coloco o problema aqui e eu estou aqui, eu estou olhando para o problema? Não. Então, o que a constelação possibilita? A constelação possibilita a tomada de consciência para que esse eu possa olhar de frente para o problema. E a partir disso, o que eu mudo? Eu mudo a estrutura da informação. Então, eu começo a colocar ordem no meu sistema. E aí, o que muda? O fluxo de informação. A informação, ela flui de uma forma mais organizada, né? Então, amor e ordem, tá? Então, aqui é como funciona uma constelação de forma estruturada. No entanto, para que a constelação tenha resultado, ela exige da gente um esforço. O que é o esforço? É quando eu me empenho, né? Então, eu olhei ali a situação, eu olhei o problema, no entanto, eu tenho que ter um empenho para sair do padrão. Eu tenho que me esforçar para sair do padrão. Porque a partir da consciência, eu sei aonde está o problema, e aí, o que acontece? Toda vez que acontece o problema, ao invés de eu ter um ponto cego, eu começo a ter clareza. Puxa, então eu não posso ir por esse lugar. Eu tenho que ir por outro lugar, né? E aí eu vou mudando eu vou mudando o caminho da informação. Existem 3 níveis de consciência, né? Segundo a visão sistêmica. Então, o que é a consciência? A consciência ela é um filtro que interpreta a realidade. Ela tem a função de interagir com o mundo interno e o mundo externo. É a forma como eu percebo o mundo e interajo com ele. Então, nós temos a nossa consciência individual, uma consciência coletiva, ou clã, e temos a consciência espiritual, que é um terceiro nível. Nas constelações familiares, nós trabalhamos a consciência individual, o número 1 e o número 2, e a consciência do clã. O Bert traz que a consciência espiritual é um campo em que ele não entra, porque é um campo sagrado. E esse campo sagrado tem mistérios e questões que ele não entra, tá? Então, nós trabalhamos nesses 2 níveis. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma constelação familiar e você está muito numa consciência individual, numa consciência muito egocentrista, geralmente a constelação te leva para um nível mais avançado, né? Onde você pode olhar para a consciência do clã,
e olhar para o sistema ali onde você vive. E muitas vezes, tem muitas pessoas que estão perdidas, né, nessa consciência do clã e não conseguem ter noção da sua consciência individual. Então, é um processo onde cada constelador trabalha de uma forma, né? Mas é muito importante a gente ter essa noção. Quem sou eu? Eu sei quem eu sou, eu me reconheço, ou eu estou emaranhado na consciência da minha família? Eu estou meio que perdido ali nos problemas familiares, naquilo que minha mãe foi, naquilo que meu pai foi, naquilo que meu irmão é. Então, aonde que eu estou nesse sistema todo? Então, a constelação, ela traz clareza também sobre isso. Muitas vezes, quando a gente, faz um atendimento, né? E a pessoa fala, olha, coloca você no campo. A pessoa tem dificuldade em pegar um bonequinho para se representar. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa tem dificuldade em se reconhecer. E aí, com muita gentileza, você traz essa informação para a pessoa, né? Você tem dificuldade em se reconhecer. Porque o primeiro passo é nós reconhecermos aquilo que nos falta, aquilo que a gente não tem consciência. É trazer para a consciência algo que a gente não tem Meu caderno está noção. aqui embaixo, ó. Então, Aí. quando a gente traz para a consciência, eu saio da negação, né? Pronto, eu não sei quem eu sou. A partir desse lugar, é possível a gente começar uma construção de identidade. Então, o eu, né, ele age em duas esferas. O eu reativo, ele age inconscientemente. Então, é quando você age por impulso, né? Mas Denise, eu sou muito impulsiva, quando eu vi, eu já fiz. Então, é um eu reativo. O eu ativo é um eu que age conscientemente. E aí a gente volta para aquela questão, né, do esforço. Então, eu tenho consciência de onde eu estou parado. Eu tenho consciência daquilo que eu preciso trabalhar em mim. E a partir dessa consciência, eu ajo de forma consciente, né? Então, o eu ativo, né, que ele tem essa força, e tem essa força. E a constelação, ela trabalha nisso também, de devolver para a gente as nossas forças que estão ali meio que escondidas, que estão ali cercadas por muitas questões e que a gente não consegue muito acessar. Então, eu vou dar um exemplo hoje do que aconteceu. Eu estava bem cansada e eu estava fazendo muitas coisas e eu, de repente, parei para olhar para isso, né? Eu estou cansada. E por que eu estou cansada? O que eu preciso, né? E eu percebi que eu precisava de um banho quente, de colocar meias, eu precisava me arrumar, para poder vir aqui para fazer a aula para vocês. O que é isso? É um eu ativo, é um eu consciente, é um eu que percebe. Eu percebo como eu estou me sentindo. E a partir de como eu estou me sentindo, eu tenho condições, né, como adulto, de dar para mim aquilo que eu preciso. Quando criança, nós não temos essa condição, né, de dar para a gente aquilo que a gente precisa. A gente espera do pai, espera da mãe, mas quando adulto, não. Eu sou o meu ativo. Consciência individual, de caráter individual, está ligada às crenças e aos sentimentos pessoais que nos tornam indivíduos únicos, nos possibilitando termos nossa personalidade própria. Consciência coletiva, de caráter coletivo, seria o conjuntos e crenças e sentimentos comuns aos membros de uma sociedade. Tal consciência adquirimos por meio do processo de socialização. O nosso eu, ele fica muito misturado. Como a gente cresce, né, dentro de uma família, as nossas referências pessoais acabam sendo identificadas com as referências familiares. Denise, de uma forma consciente? Não, de uma forma inconsciente. Então, de repente, eu tenho uma crença, um padrão igual ao da minha mãe, mas de repente eu nem percebi que eu tenho.
E depois que eu começo a fazer, depois que esse eu consciente, que esse eu ativo começa a observar, fala, puxa vida, mas essa crença é minha ou da minha mãe? E aí eu começo um processo maravilhoso, que é um processo que é o que acontece muito em constelação, que é um processo de separação, aonde eu separo o meu eu do eu da mãe, tá? Então, sim, nós somos muito influenciados pela consciência coletiva e é importante nós trazermos a todo momento essa crença, esse padrão é meu, da onde eu trago isso? E para que eu sustento isso? Geralmente é para pertencer. Nós vamos dar uma olhada nisso daqui a pouco. A consciência sempre vai olhar para o conhecido, que é da onde nós viemos. Olhar sistêmico, quando eu olho para a minha vida de um contexto maior, eu tenho um olhar sistêmico. O que é sistêmico? Sistêmico é conectado, é conexão, é tudo que é conectado. Então, como aquele campo que eu montei para vocês no começo, né? É uma conexão que tem ali entre pessoas, dentro do sistema. Quando eu olho para a minha vida como um eu separado do contexto, eu tenho um olhar singular. No entanto, a consciência individual se mistura com a consciência coletiva e é aí que entra o ponto-chave da nossa questão. Se eu tive uma família onde namorar e bater era visto como normal, eu uso aquele óculos para os relacionamentos afetivos. Normal não significa saudável, ok? Então, a minha consciência de relacionamento se mistura com uma consciência coletiva familiar. Então, em constelação, a gente traz muito isso, né? Como que foi quando a gente vai trabalhar relacionamento afetivo, por exemplo? Como foi o relacionamento afetivo dos seus pais? O que eles viveram? O que você presenciou disso, né? E o que você trouxe para você como verdade? O que você trouxe para você como normal? E aí, de novo, normal não significa saudável. O que é normal, né? Normose. Nós estamos acostumados com aquilo, então para a gente aquilo é normal, né? Então, trocar a palavra normal por saudável, isso é saudável para mim. Ah, mas isso é normal. Ok, mas é saudável? Né? E aí nós vamos seguindo para as leis que regem a vida, que são as leis sistêmicas, que nos ajudam a nos orientar, né, para que esse fluxo de amor, para que essa consciência seja uma consciência, não é linear, nem expansiva, mas é para que essa consciência, ela seja uma consciência mais conectada com a realidade. A nossa consciência não interpreta a realidade. Então, se eu tenho dificuldade em interpretar a realidade, né? Então, assim, eu uso os óculos da minha família para interpretar a realidade, é muito complicado eu sair desse lugar e ir para frente da minha família, para avançar. Eu fico usando aquele óculos como se aquele óculos fosse a realidade que eu vivo, né? Então, é muito importante a gente conhecer essas leis e se perguntando, né? Quais são as leis aqui que eu estou infringindo? O que eu estou fazendo que está ao contrário, que não está possibilitando que eu siga para a vida, tá? Observadas por Bert Hellinger, essas leis possibilitam que o sistema se harmonize e que o amor possa ser passado de geração para geração. Todo sistema tem leis para que possa se organizar e se interrelacionar com os demais sistemas. O amor e a ordem são elementos fundamentais dentro da vida e representam uma polaridade. Então, o amor ele não existe sem ordem. Então, quando eu trago o amor na constelação familiar, ele geralmente é fundamentado pela figura função materna. E função materna não significa mãe, tá? Função materna é a função do cuidar, é a função que traz segurança, é a função que traz direção. Só que muitas vezes essa função pode ser desempenhada pelo pai. Quando o pai que assume a condição de cuidar, a condição de dar segurança, tá? Então, entenda a função como uma função mesmo, tá? Não como uma função de gênero.
E então a função materna é o amor e a função paterna é a ordem. A função paterna é uma função que traz coragem, que traz aventura, que traz a coragem para arriscar. Então, pode ser que muitas vezes a mãe represente essa função. Lá em casa isso é um pouco trocado, né? O meu marido, ele tem mais essa função materna e eu tenho mais essa função paterna, e tá tudo bem, desde que as duas funções sejam realizadas ali no cuidado com o filho. No caso de casais homoafetivos, né? Ou no caso de pessoas que são mães solos, né? Então, desempenhar essas duas funções, a função da segurança e a função da aventura. São dois movimentos imprescindíveis para que a gente possa se tornar um adulto saudável, tá? O amor advém da função materna, onde aprendemos a criar vínculos, construído pelo contato com quem nos gerou. Na fase em que estamos em contato com a mãe ou o cuidador, também aprendemos o amor igual, porque estabelecemos uma simbiose com a mãe. Essa conexão, também aprendemos o amor perto, amor passivo, aquele que só recebe e é representado aqui pela vida. Então, muitas vezes, quando nós temos uma infância, o que a gente olha muito na constelação, né? A fase de molde, que é o período desde intrauterino, desde ali do momento da concepção até mais ou menos 5 anos de idade, 5, 7, que é um período de molde, aonde nós vamos sofrendo imprints que vão marcando a nossa consciência. Eles vão meio que estabelecendo ali o nosso filtro. Então, de acordo com esses imprints que eu vou tendo ali na infância, vai ser o óculos da realidade que eu vou usar quando adulto, tá? Então, se eu tive um vínculo seguro com a minha mãe, né, ou com quem desempenhou a função materna, se eu podia ser quem eu era, se eu podia, se eu recebi da mãe ou do cuidador segurança, cuidado, amor, atenção, proteção, eu sigo para a minha vida, quando adulto, com essas funções internalizadas. E eu sou um adulto que eu sou capaz de dar para mim mesmo cuidado, proteção, segurança. Então, se eu sou um adulto inseguro, pode ser que tenha tido algum problema lá atrás na vinculação com essa pessoa que teve a função materna. Então, quando eu sou um adulto que só quer receber da vida, né? Eu não quero muito dar, eu quero só receber. Possivelmente, eu tenho na minha consciência que eu recebi pouco da minha mãe. E aí eu fico numa postura infantil esperando receber ainda. Se eu ficar só esperando receber da mãe, eu vou para a minha vida? Imagina que fica assim, ó. Né? Imagina que a mãe está aqui e eu estou aqui. Opa, caiu. Imagina que a mãe está aqui e eu estou aqui. Se eu ficar aqui esperando receber da mãe o cuidado, o amor, a proteção, o carinho que eu não recebi quando eu era criança, eu tenho condições de seguir para minha vida? Não. Por quê? Porque a mãe está na frente. Tá? Então, são essas questões que a constelação vai levantando e que vai trazendo para a gente consciência. Consciência de onde nós estamos presos e de como que nós podemos sair dessas relações, tá? A ordem advém da função paterna, onde aprendemos a ser diferentes. O pai, ou quem desempenhou essa função, é o primeiro elemento diferente da mãe. E nossa relação com ele nos dá condições de perceber que o amor existe entre os diferentes. Isso nos ajuda a montar os relacionamentos lá fora. Com o diferente, aprendo mais coisas, dá condições de ampliar o meu mundo. Então, se por alguma razão a figura do pai ou a figura do diferente não foi autorizada na vida da criança, então, vamos supor que a mãe
era uma pessoa que desqualificava o parceiro, que não permitia que o filho tivesse acesso ao pai, esse tipo de adulto, ele vai ser um adulto que tem medo de arriscar, é um adulto que não se aventura. Então, a entrada do pai, ali mais ou menos nos 3, 4 anos, ali mais ou menos nos 2 anos e meio, 3 anos, vai dando para a criança a internalização de que eu posso ser diferente da minha mãe, que eu ainda serei amado. Olha que importante. Porque quando eu fico numa simbiose com a mãe, quando eu fico ali esperando receber da mãe, eu entendo que eu tenho que ser igual à mãe para ser amado, amada. Então, quando eu percebo o pai e esse pai tem autorização para me conduzir, eu percebo que eu posso ser diferente da mãe, que eu ainda serei amado. E, mais importante ainda, que eu posso ser diferente da mãe e do pai, que eu sou um terceiro elemento. Eu não sou uma extensão dos meus pais. Eu sou um terceiro elemento. Então, isso é muito importante também, porque muitas vezes a gente fica como se fosse uma continuação, né? Como se fosse um apêndice do pai e da mãe. Eu tenho uma estrutura diferente, né? O amor com ordem me possibilita evoluir, porque me coloca na posição de estar aberto para a vida, e nesse sentido eu consigo saltar com as ondas da vida. Deixo para trás o que não deu certo e salto para coisas novas. Nesse estado, não tem julgamento, nada que me prende, não tem certo nem errado, eu sigo fluindo. O amor sem ordem, ele não tem fluidez, ele é um caos. Não tem direcionamento porque se prende em certezas. Isso é certo e pronto. Agindo assim, cria-se um movimento circular, parado sem ar, 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 parado sem ar. Pronto. Tem uma microfonia, desculpem. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos, sim. Agora sim. Sim. Eu... Então tá bom. Vamos lá. E aí, gente, entramos nas leis sistêmicas. Lei do pertencimento nos informa que todos os elementos têm direito a pertencer ao sistema. Essa premissa não admite exclusão de qualquer elemento, porque cada um exerce uma função no sistema. Eu aceito todos como são. Um elemento excluído abre espaço para que nas gerações posteriores um novo elemento se identifique com o excluído. Assim, se revela no sistema, atribuindo a ele formas de pensar e agir. Então, a lei do pertencimento. Quando nós excluímos uma pessoa da nossa família, possivelmente na próxima geração vem alguém para representar esse excluído. Para quê? Porque o sistema, segundo as observações do Bert, não admite exclusão. Todos têm o direito de pertencer. Abortos, assassinos, abusadores, todos pertencem ao sistema. Quando eu excluo, então, por exemplo, num sistema que teve um assassinato, né? E aí a gente exclui desse sistema o assassino. Ninguém fala, ninguém olha, ninguém fica como se fosse algo velado, né? E isso fica uma informação densa no sistema. Geralmente, na próxima geração, vem alguém para representar esse assassino. Não, Denise, mas como? Não no sentido de alguém que mata o outro com um tiro, por exemplo, mas pode vir que alguém dirige bêbado, né? Alguém bebe muito, pega o carro bêbado e atropela alguém e mata.
Então, é nesse sentido, tá? Não é literal, não é literal, não vai acontecer a mesma coisa, acontece a mesma dinâmica. Então, por exemplo, vamos supor que no meu sistema teve uma dinâmica ali onde minha avó fez muitos abortos. Na geração da frente, vem muitas pessoas identificadas com esses abortos no sentido de dinâmicas abortivas. Então, a pessoa começa uma coisa e para, ela tem uma conexão muito forte com morte, tem processos de depressão na família. Por quê? Porque é uma informação que foi excluída no sistema, essa informação fica muito densa e ela acaba se manifestando. Então, todos têm o direito de pertencer, tá? No caso, né, do assassino, como foi dito lá atrás, qual é a solução? A solução é permitir que essa pessoa exista no sistema e que ela se responsabilize pelo que ela fez. Então, fala, olha, você mudou a história da nossa família. Você mudou a história da nossa família. Mas a responsabilidade pelo que você fez é sua. Nós não vamos mais carregar isso, né? Então, é uma forma de você incluir essa pessoa, mas deixando com ela a responsabilidade pelo que ela fez, tá? No caso de abusadores também. Tem muitas pessoas que falam que o Bert perdoa o abusador, isso não tem nada a ver. É que essa pessoa, ela muda a história da família. No entanto, ela pertence à família porque ela muda a história, no entanto, a responsabilidade pelo que ela fez fica com ela. Lei da hierarquia se baseia em dois princípios: o respeito aos antigos e a precedência aos mais novos. Respeitar os antigos diz respeito à consciência sistêmica, trata-se de receber a sabedoria que advém deles, porque assim temos condições de fluir com a vida a partir do que recebemos. Importante destacar que quando atuo respeitando os antigos, tenho a representação do amor dentro. Sou adulto e não preciso de alguém me acolhendo. Eu os reconheço dentro de mim e isso basta. Quando atuo dando prioridade aos mais novos, vivo representando o amor perto. Sei que os mais novos precisam desse amor e que eu tenho para dar. Até o momento que eles possam ir para a vida com o amor dentro. Então, a lei da hierarquia, ela tem essa questão, né? Os mais velhos são maiores que eu. No entanto, os mais novos têm precedência. O que significa isso? Que quando... Então, imagina que os seus pais estão aqui, que você está aqui e que seus filhos estão aqui. Então, os meus pais são maiores que eu. Quando eu fico olhando para os meus pais, querendo receber deles algo que eu não recebi na minha infância, vai faltar para quem? Meus filhos. Porque eu não tenho essa continuidade do amor, entende? Uma raiva da tia Isa. Tem alguma criança linda falando aí. Acho que é a Lori. Deixa eu só ver qual que é o microfone. Aí, pronto. Então é nesse sentido que a constelação, ela trabalha com o amor em ordem. E a hierarquia é isso. Eu não preciso ficar olhando para os meus pais. O que eu devo para os meus pais? Respeito e gratidão. Só. Mas eu pego o amor que os meus pais me deram e se eu considero que esse amor foi pouco, eu internalizo isso. Queridos pais, foi pouco o que vocês me deram. No entanto, agora eu sou adulto, eu sou adulta e eu posso dar para mim o que faltou. E dessa forma eu posso passar para os meus filhos um amor mais saudável, um amor que seja um pouquinho mais daquilo que eu recebi de vocês. É nesse sentido que a vida evolui. Quando eu pego aquilo que os meus pais me deram, coloco um pouco mais ali e passo para frente.
né? Então, a hierarquia é nesse sentido, né? Então, os meus avós são maiores que os meus pais. E se muitas vezes eu recebi pouco da minha mãe, por exemplo, é porque possivelmente minha mãe estava ali virada com a minha avó. E aí falta para mim. E se eu fico nesse mesmo fluxo, vai faltando amor nas gerações da frente e aí a família acaba. Não tem mais amor para passar para frente, porque o amor está tudo voltado para trás. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu não quero ter filhos? É isso. Então, quando o fluxo de amor da família termina, não tem o que passar para frente. No entanto, eu posso não ter filhos, mas eu posso ter projetos. E aí o meu legado nesse plano, né, neste planeta, fica por meio de projetos, fica por meio de obras, fica por meio, tá? Então eu emprego o meu amor em outras coisas. Mas geralmente é isso que acontece quando tem essa disfunção na lei da hierarquia, tá? Então, tem um exercício muito simples e que revela muita coisa, que é assim, se estiver no mar afogando sua mãe e seu filho, para quem que você joga a boia? Né? Então, a mãe já viveu, né? A mãe já viveu, o filho ainda tem a vida inteira para viver. Então, é lógico, é uma coisa muito, muito dramática, né? Mas é só para a gente ter só para a gente ter consciência do quanto a gente ainda está preso nas nossas mães. E isso dificulta muito o nosso relacionamento com os nossos projetos, com a nossa profissão. Mãe, a nossa profissão é muito conectada com as nossas mães. Então, é importante a gente ir analisando que tipo de relacionamento que eu tenho, que eu tive, né? E que eu tenho com os meus pais. A lei do equilíbrio tem a ver com o conceito de dar e receber o fundamental à vida. E nesse contexto, existem dois tipos de equilíbrio. O horizontal, que acontece entre adultos, onde um não deve dar mais que o outro. Aqui entra relacionamento de casal. E o equilíbrio vertical, que acontece entre os grandes e os pequenos. É o que acontece entre pais e filhos. Professor e aluno, onde um dá sem receber nada em troca. Existe um equilíbrio nesse sistema, porque o pequeno vai se tornar grande e vai ter a oportunidade de repassar para frente o que recebeu, e assim dar continuidade às futuras gerações. Então, a lei do equilíbrio, né? Eu dou e recebo, dou e recebo, dou e recebo. Relacionamento de casal, eu dou e recebo. Relacionamento de filhos, eu dou para os meus filhos e possibilito que eles deem para os projetos deles ou para os filhos deles, tá? Então, é uma lei, é um equilíbrio vertical. Então, geralmente, quando a gente tem problemas em relacionamento de casal, pode ver que um está dando mais que o outro. E aí, aquele que dá mais se sente explorado e aquele que recebe muito se sente em dívida. E aí não tem equilíbrio, porque alguma hora um dos dois vai embora. Ou vai embora aquele que se sente endividado, ou vai embora aquele que se sente explorado. Então, eu sirvo um café da manhã para o meu esposo. No outro dia, ele serve um café com uma bolachinha. No outro dia, eu sirvo um café com uma bolachinha com uma maçã. E desse jeito, o relacionamento vai crescendo, vai evoluindo. A mesma coisa acontece quando acontece alguma coisa ruim. Então, vamos supor que acontece uma traição dentro do casamento. Aí acontece um desnível, né? Acontece um desequilíbrio. Se eu quiser equilibrar essa balança para eu poder continuar o relacionamento, eu tenho que compensar isso para menos. Então, vamos supor que acontece a traição e eu peço um carro de presente. Eu estou compensando, né? Eu não vou compensar igual, até pode. Eu não vou compensar igual e nem vou compensar muito, tipo, matando a pessoa, né?
mas eu tenho que ter ali uma compensação. Uma das leis da constelação familiar, não é leis, né? Mas é uma dos fenômenos que acontece, é essa lei da compensação. Então, quando nós nos sentimos compensados, o relacionamento continua. A mesma coisa no trabalho. Se eu recebo um salarião e eu faço pouco, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser mandada embora. Se eu recebo um salarico e faço muito, o que vai acontecer? Eu vou embora. Então, essa troca também existe no âmbito profissional, né? Se eu quero ser um profissional de ganhar R$ 500 a hora, eu estudo para ganhar R$ 500 a hora? Eu faço meu trabalho para ganhar isso ou não? Então, a gente tem que entender que a gente recebe aquilo que a gente dá. Outro dia até fiz um post interessante sobre isso, que quando a gente fica querendo receber coisas e essas coisas não vêm, começa a perceber aquilo que você está dando. Ah, eu quero receber muito amor do meu marido. Tá, mas você dá? Ah, eu quero receber muito dinheiro. Tá, mas você faz? Então, para a gente ir trazendo para a consciência essa lei do equilíbrio, que é uma lei que vai organizando a nossa vida. A lei do tempo e do espaço é uma lei muito interessante. Ela não é do Bert, tá? É uma lei do Fernando Freitas, é uma constatação do Fernando Freitas, que foi meu professor, e ela é muito interessante, porque ela tem a ver com quem você é hoje, com a idade que você é adulto ou criança? Em que fase de adulto você deveria estar? Isso vai mostrando o nível de consciência e evolução. Eu não devo ter um comportamento infantil se eu estou casado. Eu tenho a consciência do passado, do presente e do futuro. Essas 3 dimensões orientam o fluxo da vida. O adulto aprende com o passado, aplica no presente e se aprimora para o futuro. Então, que tipo de comportamento eu tenho no meu trabalho? É um comportamento infantil, onde eu fico embirrada com o chefe e aí possivelmente eu estou olhando no chefe, eu estou vendo a mãe ou o pai. Mas enfim, essa lei de tempo e espaço, ela vai nos orientando em que tempo que a gente está. Se a gente está preso no passado, se a gente está ali se a gente está presente no presente, né? Ou se eu sou muito ansioso, eu vivo no futuro. Então, depressão tem muito a ver com o passado e crise de ansiedade tem muito a ver com o futuro. Né? Então, onde eu fico vivendo o futuro. E aí, o presente é um tempo que se torna... o presente é um tempo que não se torna presente. Ele não está... Por isso que eu fiz aquele exercício no começo da aula, da dupla orientação, para que a gente possa estar presente no momento, né? Viver o momento. Porque é no momento que eu tenho a capacidade de aprender com aquilo que eu vivi e projetar aquilo que eu quero viver para o futuro. Então, a hierarquia, né? As soluções. Hierarquia. Meus pais são maiores, recebo deles o amor e a ordem e sigo para minha vida como adulto. Denise, mas minha infância foi péssima. E eu não consigo internalizar os meus pais no meu coração, porque eu acho que eles ainda me devem, porque eu ainda... Ok. Isso pode ser uma postura infantil. Porque quando eu sou adulto, eu entendo que o que eu tinha para receber dos meus pais, eu já recebi. E foi o melhor que eles puderam dar. Pode ser que não foi o suficiente, pode ser que tenha sido horrível, ok. Mas foi isso. O Bert traz muito isso, né? Ele fala, foi assim. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou querer ficar mudando o passado? Né? Então, quando eu consigo olhar para o sistema da minha mãe, por exemplo, né? E eu vejo que foi um sistema tão doloroso quanto o meu, eu vejo que ela teve
condições ruins e até piores que a minha, eu consigo entrar num lugar, não de perdão, nem de compaixão, mas eu olho para a realidade, o que ela é, do jeito que ela é. O que a minha mãe recebeu, ela tinha como me dar mais? Com aquilo que o meu pai recebeu, eu tinha como receber mais? Filho de pai alcoólatra, de mãe ausente, que teve que sair para trabalhar, muitas vezes ficava amarrado no pé da cadeira porque não podia sair para a rua. O que eu recebi desse homem? Foi o que ele pôde me dar, né? Então, quando eu trago para a minha consciência que o que eu recebi dos meus pais foi o que eles puderam, e eu estou viva. Se eu estou viva, a força da vida ainda foi maior de tudo aquilo que eu vivi. Se eu estou viva, a minha força de vida, a força de vida que eu recebi deles ainda foi maior. Não tenho nada para devolver para eles. A postura interna é de reconhecimento e gratidão, que é muitas vezes quando na constelação eles falam, né? Tomar pai e mãe. Então, eu tomo meu pai e tomo minha mãe quando eu entendo que eu recebi deles aquilo que eles tinham para me dar. E a gente entra numa postura que eu adoro, que eu sempre faço, que é a postura do destemor. Então, eu recebo de você, pai, mãe, aquilo que foi bom e o que não foi, eu ponho limite. O que não foi, eu deixo com você. Eu recebo o que é bom e o que não foi, eu deixo com você. Pertencimento, todos pertencem. Aborto, ex-parceiros, dívidas. Aí é muito interessante esses ex-parceiros, né? Porque a gente abomina. No entanto, o ex-parceiro, ele deu para você o parceiro que você tem hoje. Então, se você tem um parceiro hoje, é porque alguém passou antes de você por lá, né? Teve um relacionamento anterior. E não é que eu tenha que ter amizade, mas eu honro essa pessoa. Essa pessoa tem um lugar. Isso acontece muito em famílias mistas, né? Famílias em que o parceiro já vem com algum filho. Eu honro a mãe desse filho. Eu permito que ela tenha um lugar no sistema em que agora está se configurando, né? E dívidas também, né? As dívidas também pertencem ao sistema e elas vão passando de geração para geração. Então, é importante olhar para isso, tá? Postura interna, permitir que elas tenham um lugar e deixar com cada um a sua história. Pela necessidade de pertencer, nós somos leais às doenças, às dívidas, às dinâmicas de relacionamento afetivo. Então, imagina que essa necessidade de pertencimento é uma das necessidades mais fortes do ser humano. Como mamíferos, para que a gente possa sobreviver, nós temos necessidade de pertencer, de viver em bando. E aí, para pertencer, eu preciso ser igual à minha mãe, ao meu pai. Eu preciso... Porque se eu for diferente, é como se eu não pertencesse àquele sistema. Então, é uma lealdade cega. Então, para pertencer ao sistema, eu faço igual. No entanto, quando eu entendo que, sim, eu faço igual, eu tenho as mesmas padrões que a minha mãe, eu faço as mesmas coisas que ela, no entanto, agora eu peço permissão para fazer diferente. Mãe, eu sou igual a você, mas eu peço permissão para fazer diferente. A partir de agora, eu peço permissão para ser diferente. Eu peço permissão para ter a vida diferente da sua. E mesmo assim pertencer ao sistema. Quando eu tenho ojeriza, que eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero parecer com a minha mãe, porque, nossa senhora, significa que você já aparece. É triste essa constatação, mas quando a gente fala isso, eu não quero parecer com a minha mãe, a gente já parece.
E aí a gente traz para o coração, né? Sim, eu sou igual, mãe. Eu sou muito parecida com você. Mas eu peço a sua permissão para ser diferente. Equilíbrio, postura interna, dar e receber, horizontal e vertical. Só dou o que eu tenho e tomo o que eu preciso. Aqui ficou errado, mas tudo bem. Então, para os filhos da gente, né? Eu dou para você, meu amor, e você pega aquilo que eu te dei e você passa para frente. Senão, a gente fica cobrando dos filhos. Ó, eu te dei, você não vai me dar? Ah, eu falei para você que... Ah, eu fiz essa comida com tanto carinho, você não vai comer? Não, mãe, não vou comer. Não vou comer porque eu estou satisfeito. As dinâmicas de obesidade, elas começam aí. A gente adoece pelo nosso corpo simbólico, né? E aí começa uma questão assim, ah, mas você não vai comer, eu fiz com tanto carinho. E aí a criança, para agradar a mãe, acaba comendo. Mas ela está com fome? Não. Então, da gente entrar nesse lugar de respeito também, né? De dar para os filhos aquilo que eles precisam, não aquilo que a gente acha que eles precisam. Importante, tá? Tá. E aí, nós vamos... Olha, gente, é uma coisa muito interessante, né? A minha mãe falou assim para mim uma vez, que eu falo muito e aí? E agora, eu só falo e aí? Então, não adianta a gente ficar recriminando os nossos filhos, né? A gente tem que orientá-los em direção àquilo que é saudável, né? Porque muitas vezes a pessoa reforça alguma coisa e a criança fica fazendo, né, aquilo que você reforçou que era para não fazer. Enfim, sorry pelos meus muitos e aí. Criança interior é um conceito importantíssimo. Ela é uma subpersonalidade semi-independente, defendida por Jung, como um ser sagrado que vive em nós. Nossa criança interna é um campo de possibilidades e está ligada às experiências de renascimento, descoberta, entusiasmo, beleza e cura. A criança interior nada mais é a criança que fomos um dia. Ela vai nos acompanhar durante todo o percurso da nossa vida e influenciar em nossas decisões e comportamentos do nosso cotidiano. Mesmo que tenhamos atingido a idade adulta, alguns dos nossos comportamentos continuam sendo exatamente iguais quando éramos crianças. Então, em constelação, também nós vamos ver muito esse termo, né, da criança. E a criança é uma subpersonalidade. Então, imagina que você tem uma personalidade adulta, mas você tem a criança que você foi um dia que mora aí dentro da sua consciência. Ela está aí. E quando a gente se conecta com essa criança, a gente se conecta com a nossa alegria, com a nossa leveza, a gente se conecta com a criatividade, porque a criança ela é criativa, a criança é leve, a criança é alegre. E muitas vezes, nós temos dentro de nós a nossa criança ferida. Devido aos traumas que a gente sofre na infância, essa criança, ela fica aprisionada na idade do trauma. Então, se eu sou adulta e eu tenho um comportamento infantil, possivelmente a minha criança está aprisionada num trauma que ela sofreu lá atrás e que ela não conseguiu sair de lá ainda. Então, quando eu olho para a minha infância e quando eu olho para as dores da minha infância, eu estou possibilitando entrar em contato com essa criança e trazer ela lá, e trazer ela do passado, trazer ela em contato. Falar, olha, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas hoje eu sou adulta e eu posso cuidar de você. Uma criança que foi abandonada, que se sentiu abandonada, uma criança que se sentiu rejeitada, ela é um adulto que cresce com uma sensação de abandono, ela é um adulto que cresce com uma sensação de rejeição. Lembra do óculos? Da consciência, que a consciência é um filtro da realidade? Então, é uma criança que cresce com essa lente. Então, muitas vezes, ela nem é rejeitada no relacionamento de casal, mas ela sente que sim. Por quê? É a criança dela que está ali com o óculos olhando para o relacionamento afetivo.
Então, a importância de nós olharmos para a criança que nós fomos um dia, né, é trazer essa criança para perto e poder cuidar dela. Dar para ela aquilo que ela precisa. A criança interior, segundo Jung, é o nosso verdadeiro eu. Aquele eu bem profundo dentro da gente, que corresponde à nossa verdadeira essência. Por isso, é importante conversarmos com a nossa criança interior e ajudá-la a compreender e a racionalizar as situações difíceis que ela teve que enfrentar, para que assim ela possa se desapegar dos traumas alojados em seu coração. Então, fazer contato com essa criança, permitir que ela exista em nós, permitir que ela traga as necessidades que ela tem. Porque se a gente olha para essas necessidades e a gente cuida dessas necessidades, na verdade nós estamos cuidando da nossa essência, nós estamos cuidando de quem a gente é, do nosso eu mais profundo. Então é como eu disse, né? O que eu precisava quando eu estava cansada ali, né? Eu precisava de um banho quente. Então, o que foi isso, né? Eu entrei em contato comigo mesma. Eu entrei em contato com a minha criança, que muitas vezes precisava de um banho quentinho para descansar. E ali, nesse banho quente, eu recarreguei as energias e vim para cá, enfim. É só um exemplo de como que a gente faz para se conectar com essa criança. Legal. Chegamos na hora do nosso exercício. E eu vou sugerir para vocês que vocês definam um problema. Gente, não precisa ser o problema da vida, tá? Que seja algo que vocês possam entender a dinâmica, tá bom? Isso é um exercício sistêmico que vai trazer muita consciência para vocês. Então, eu vou pedir para que vocês elejam um problema. Financeiro, profissional, de relacionamento afetivo, definam um problema, tá? E aí eu vou pedir para que vocês coloquem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou pedir para que vocês elejam um problema e que vocês coloquem, façam círculos, tá? Representando, ó, como que tá aqui no meu exercício, tá? Representando você adulto, você criança, o problema, o passado e o futuro, tá? São 5 elementos. E eu vou pedir para que vocês desenhem esse diagrama de você adulto, você criança, o problema, o passado e o futuro. Esse aqui é o meu esquema, tá? Vocês vão fazer o de vocês. Isso aqui é só para um exemplo de como que vocês podem fazer esse exercício. Isso serve, gente, para a gente olhar para muitas questões, tá? Mas hoje nós vamos olhar para um problema específico aí e vocês conseguirem fazer essa leitura, tá? Essa ampliação da consciência. Vamos lá. Ó, são 5 elementos. Você adulto, você criança, o problema, o passado e o futuro. Eu não estou conseguindo ver todo mundo. Todo mundo já fez aí? Podemos passar para a leitura do campo? O campo que acontece a constelação, ele é um campo morfogenético, tá? É um campo de informações. E aqui nós estamos colocando as nossas informações para que a gente possa olhar. E aí, vamos lá. Olha. Então, vou fazer uma pergunta para que vocês possam ir lendo o campo de vocês, tá? Que vocês fizeram aí. Aonde
está o seu adulto? Para onde está olhando o seu adulto? Aonde está a sua criança? O seu adulto olha para a sua criança? Qual a distância entre eles? Qual o direcionamento de cada um? Existe conexão entre o seu adulto e a sua criança? Com relação ao seu futuro, quem está mais perto? Você adulto ou a sua criança? O seu adulto está mais perto do passado ou do futuro? Agora, são reflexões. Se vocês quiserem, gente, tira um print para depois vocês olharem com mais calma para essas questões, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. O que eu gostaria de ter recebido na infância que eu não recebi? E hoje, como adulto, eu consigo dar para mim aquilo que eu não recebi na infância? Então, ó, o Fernando Freitas traz que 93% das pessoas olham para o passado e não para o futuro. E isso gera uma série de emaranhamentos e dificuldades de seguir para a vida. Então, gente, esse campo que vocês montaram aí é um campo de constelação familiar, onde as informações do seu sistema, eles estão aí. Elas estão aí, elas estão nesse campo. Então, olhar para isso vai fazer com que você vá ampliando a sua consciência. Detalhe, eu só enxergo aquilo que eu tenho capacidade para lidar. Vocês poderiam também colocar aí o pai e a mãe de vocês, né? Para ver aonde que você está preso, tudo. Mas hoje, o objetivo da aula é trabalhar a consciência individual de vocês. É de vocês com vocês mesmos. O sistema é muito grande, né? O objetivo hoje é trabalhar essa conexão, de que vocês saberem das leis, né? E de fazer com que vocês se conectem com vocês mesmos. Então, qual que é a solução aqui? É o passado me impulsionando para o futuro, eu olhando para os problemas e o meu adulto trazendo as soluções e olhando para o futuro. Então, eu adulto conectado com a minha criança, olhando para o problema, porque é olhando para o problema que eu vou conseguir as soluções. Não adianta eu colocar o problema debaixo do tapete. Então, eu tenho que olhar para o problema, eu tenho que estar em contato com ele. Para que eu possa aparecer soluções e aí me encaminhar em direção ao futuro. Então, gente, tudo isso traz para a gente vão trazer para vocês alguns insights, né? E esses insights, eles não vão acontecer só hoje. Amanhã você vai ter insight, depois da manhã você vai ter insight. Então, depois que uma consciência se amplia, ela não volta mais para o mesmo lugar. Então, olhar, não tenham medo de olhar para as questões, porque todo sofrimento esconde uma dor. Então, se eu olho para a dor, o que acontece com o sofrimento?
Imagina que aqui tem uma dor muito grande ali da infância, uma dor de abandono, por exemplo. E aí eu vou criando um monte de sofrimento. Ah, porque meu marido não olha, porque não sei, porque o meu chefe não me valoriza. Vai criando um monte de sofrimento, mas a dor original é uma só. E possivelmente é uma dor originária ali na criança, que se sentiu abandonada. Bom, vamos lá, vamos para as perguntas. Aqui tem algumas informações, mas não precisa. Vamos lá, gente, perguntas? Eu vou pausar o vídeo.